Olá, hoje nosso podcast para dar continuidade ao nosso projeto Estudando o Novo Idioma através da Bíblia, ok? E nesse podcast você vai ter, dentro de algumas semanas, um crescimento, um progresso em estudar esse novo idioma através da Bíblia. A Bíblia, um livro muito conhecido, nosso, esse projeto é especificamente para aqueles que gostam, que têm a Bíblia como um livro importante. Esse projeto é para essas pessoas que usam a Bíblia, que conhecem a Bíblia e querem aprender um novo idioma através da Bíblia, ok? Então esse projeto não é para pessoas que não são familiarizadas com a Bíblia, porque certamente vai ser um projeto um pouco mais difícil para essas pessoas. Esse projeto é especificamente para os que estão familiarizados com a Bíblia, ok? Então, aqui, hablando a los amigos que hablan espanhol, esse projeto é especificamente para aqueles que têm uma intimidade com a Bíblia, para que puedan entender melhor esse novo lenguaje. Não é um projeto para pessoas que não têm conhecimento, não têm uma identificação com o texto bíblico, porque seguramente vai ser um pouquinho mais difícil para eles. Então, nós vamos aqui a estudar esse novo linguagem através da Bíblia. Você que quer viajar para outro país que fala espanhol e quer aprender um novo idioma e você precisa de estar familiarizado com o texto, então nosso projeto aqui é para você. Você que quer aprender um novo idioma, então é para você que nós vamos falar, ok? Bom, nós vamos falar hoje a respeito de um texto bíblico, para que possamos entender um pouquinho mais do novo idioma. Então, nós vamos hoje ler um texto e vamos olhar detalhe por detalhe do texto para sua compreensão, ok? Muito bem. O texto de hoje nós vamos ler Lucas capítulo 2, versículos 1 a 7. Para a nossa comparação entre os dois textos, para podermos assim entender as diferenças, as semelhanças entre os textos e poder assim fazer uma comparação e poder ter um resultado, um melhor resultado no nosso estudo, ok? Nós hoje vamos a ler o texto que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 7. E assim vamos a comparar um texto com outro texto para saber o que passa entre um e outro e buscar entender os detalhes para nossa compreensão desse novo linguagem. Ustedes que hablam espanhol, para que possam compreender melhor o português, ok? Você que fala português possa compreender melhor o espanhol e poder falar bem, entender que há um acento, muitas vezes o acento é fechado aqui, é aberto lá, muitas vezes aberto aqui, fechado lá. Então, muito importante entender isso. E é interessante que eles, ao escutar um brasileiro falar, normalmente eles já notam, já percebem que somos brasileiros, já percebem, ok? Então vamos procurar falar da melhor forma. Você que habla espanhol, vamos fazer um esforço para falar da melhor maneira possível, para que podamos ter um êxito, um crescimento de conhecimento deste novo linguagem através da Bíblia. E claro, você que habla, que não habla bem, que quer falar pensando que vai falar da mesma maneira, incluso quero dizer que os que hablam espanhol são muitíssimo mais educados que os brasileiros. Os brasileiros muitas vezes não têm tanta educação no sentido de falar outro linguagem, porque muitos de nós, não quero dizer que não é uma educação, não temos educação, não, é uma questão de imaginar que falar espanhol é igual a falar português solamente fazendo uma maneira de descer por la nariz, e não é isso, ok? Não é isso. Há detalhes que se necessita entender, necessita estudar, e meu plano aqui é apresentar a você que em um tempo de dedicação, seguramente você vai conseguir falar esse novo linguagem com muita, que se pode dizer, até muita facilidade, solamente buscando entender os detalhes, fazer um esforço, há que dedicar-se, seguramente você vai conseguir, ok? Muito bem, então
vamos a ler o texto que está em Lucas, capítulo 2, versículo 1 al 7. Vou ler primeiramente em português, depois ler em espanhol, para comparar os detalhes um e outro, ok? Vamos ler primeiramente em português, depois vamos ler em espanhol, para você ter atenção, tenha atenção para comparar os detalhes e você veja que nós estamos seguindo textos conhecidos para facilitar a compreensão e, de alguma maneira, nós vamos tentar trazer aqui algumas semelhanças de algum país, de outro país, para facilitar o nosso entendimento, ok? Muito interessante também entender que eu não vou falando em português e repetindo a frase em espanhol. Não, eu falo aqui em português para os amigos procurarem entender o espanhol, os amigos que falam espanhol tentar entender o português, e falo espanhol para vocês entenderem o que eu estou falando espanhol, mas não é tradução não, ok? Algumas vezes as pessoas pensam que eu estou fazendo tradução, não sei se penso, se não penso. E se você acha, se você quiser que eu faça tradução, você me comenta, porque aqui nós não estamos fazendo tradução. Eu estou aqui comentando para meu amigo brasileiro que nós não estamos aqui falando português e traduzindo em espanhol para que você pueda entender e buscar saber como se eu estivesse fazendo a mesma conversação, as mesmas expressões em português e espanhol para que você pueda comparar. Não é, ok? Nós estamos aqui comentando com um, comentando com o outro, para que você pueda observar se quer uma tradução, se quer uma palavra específica, aí você me comenta, claro. E por isso que nós estamos usando a Bíblia, porque com a Bíblia nós todos estamos fazendo a comparação entre os dois textos, para que você possa comparar onde há exatamente como em português se está em espanhol, como está em espanhol e português. De aí vai ser onde você vai comparar. E aí buscar a ser exatamente, buscando entender os detalhes. Pero em alguns momentos isso não vai ocorrer por conta de características personais de cada linguagem, ok? Então, não estamos fazendo tradução, estamos fazendo comentário de um texto e outro texto e comparando o texto bíblico, para nossa compreensão, ok? Muito bem, vamos ao texto. Vou ler em português, depois vou ler em espanhol, depois vou volver despacio, versículo por versículo, e assim vamos até o final. Ok? Vamos ao português, lendo primeiro em português, depois em espanhol, vou ler todo o texto, depois a gente volta lendo versículo por versículo. Vamos lá. Vamos allá? E aconteceu, Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao 7. Ok? Vamos allá. Vamos lá. E aconteceu, naqueles dias, que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lindo texto, linda história, linda história.
Lindíssimo texto, lindíssima história, pero vamos agora ao espanhol. E aconteceu en aqueles dias que se promulgou um edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Síria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado com Maria, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lindíssimo, expressões diferentes, expressões que os brasileiros não estão acostumados, e possivelmente vocês também não imaginavam que seria expressões tão diferentes. Diferentes expressões, não é verdade? Diferentes, e não se imaginava expressões tão diferentes. Muito interessante para o conhecimento do novo idioma, tomar bastante atenção para esse texto. Muito interessante esse texto para a nossa compreensão. Muitíssimo interessante para conhecer novas palavras, novas expressões que estão aqui nesses textos em português comparado ao espanhol. Vamos fazer a comparação versículo ao lado do outro versículo, ok? Versículo 1. Vamos ao versículo 1. Versículo 1 em português, versículo 1 em espanhol. Vamos ao português primeiramente, depois vamos ao espanhol e vamos comparar os dois textos para comparar as expressões, tentando entender as diferenças e aquilo que nós podemos entender como texto que pode ser entendido, expressões que podem ser entendidas para nosso conhecimento do novo idioma. Ok? Vamos allá, vamos ao português, depois ao espanhol, tentando entender os dois textos e assim comparando, buscando entender qual é a expressão que em um país, em um linguagem é uno, em el outro linguagem é outro. Vamos assim buscar entender. Vamos primeiramente ao português, depois vamos ao espanhol. Versículo ao lado do outro versículo. E aconteceu, naqueles dias, que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Vamos lá, em espanhol. Aconteceu em aqueles dias que se promulgou um edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ok? Vamos ali, pedacito por pedacito. E aconteceu. Aconteceu, em português, aconteceu. 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 Veja que o eu normalmente vai terminar em espanhol como yo. Aconteceu, aconteceu. Mira que aconteceu normalmente vai ser em português aconteceu.
O yo normalmente é eu. Aconteceu. Aconteceu. Ok? Isso normalmente vai ocorrer. Se você tomar atenção nisso, você vai falar muitíssimo bem. Aconteceu naqueles dias. Naqueles dias. Em espanhol, en aquellos dias. Então, dias em português, dias em espanhol, dias, dias. Naqueles, en aquellos. Naqueles, en aquellos. Aconteceu en aquellos dias. E aconteceu naqueles dias. Que saiu um decreto da parte de César Augusto, que se promulgou um edicto de parte de Augusto César. Muito bem. Aqui algumas expressões, só para você entender que uma expressão equivale a outra, porém a ordem pode estar diferente. Então, aqui você poderá ver que algumas expressões podem estar em uma diferente ordem, pero não há dificuldade de compreender que uma expressão equivale a la mesma expressão, pero mesmo que esteja em uma diferente ordem. Vamos lá? Que saiu um decreto de parte de César, que saiu um decreto da parte de César Augusto. Saiu um decreto, em espanhol se promulgou um edicto. Decreto em português, edicto em espanhol. Decreto em português, edicto em espanhol. Sair um decreto é a mesma coisa que promulgar um edicto. Saiu um decreto, promulgou um edicto. Promulgou é uma expressão que também existe em português, pero se diz promulgou, promulgou, que se promulgou um decreto, que se promulgou um edicto, ok? Então, saiu um decreto, se promulgou um edicto, de parte de Augusto César, da parte de César Augusto. Então, Augusto César, César Augusto, solo uma maneira de se falar sobre uma pessoa diferente de um país ao outro, pero não se confunde isso. Augusto César, César Augusto, se escreve da mesma maneira, ok? Não há diferença. Então, muito importante entender que saiu um decreto da parte de César Augusto. Se promulgou um edicto de parte de Augusto César. Muito bem, qual foi o decreto? Qual era o decreto? Qual era o edicto? Que seria o edicto? O edicto, o decreto era para que todo mundo se alistasse. Para que todo o mundo se alistasse. É uma expressão que quer dizer que todo o mundo fosse empadronado, ok? Empadronar, em espanhol, é o mesmo que alistar em português, ok? Empadronar, alistar, ok? Então, para que todo o mundo se alistasse, que todo el mundo fosse empadronado. Todo el mundo, todo o mundo, todo el mundo, todo o mundo, ok? Fosse todo o mundo se alistasse. Se fosse, é expressão que en texto quer dizer lo mesmo, ok? Pero se não é fuese, fuese não é se,
ok? Pero nesse texto você pode entender. Todo el mundo fuese empadronado. Todo mundo se alistasse. Poderia ser dito, todo o mundo fosse alistado. Fosse é o mesmo que fuese. Para que todo o mundo fosse alistado. Pero essa expressão, todo o mundo fosse alistado, queda feio. Então, se fosse alistado, é o mesmo que se alistasse. Há como aclarar isso em la gramática, pero não vamos entrar aqui nessa linha, ok? Então, isso é só para que entenda, ok? Então, para que todo o mundo se alistasse, é o mesmo que todo el mundo fuese empadronado. Vamos seguir, versículo 2. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. Mira, este primeiro censo se hizo siendo Cirênio governador de Síria. Veja que aqui já fala alistamento como censo. Então nós podemos entender alistar como empadronar, alistamento, censo. São expressões a mais que você pode guardar para seu conhecimento, para você aumentar o seu número de palavras para seu conhecimento. Mas nós vamos ver que tem outras expressões aí para somar. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria. Este primeiro censo se hizo siendo Cirênio governador de Síria. Não há muita diferença, pero há que tomar atenção para as expressões novas. Volviendo ao português, versículo 3. E todos iam alistar-se, cada um... Perdão, eu estou lendo português como se estivesse lendo em espanhol. E todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. E todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. Vamos ao espanhol. E iam todos para ser empadronados, cada um a sua cidade. Algumas coisas muito semelhantes, pero expressões que nós já hemos visto nos versículos anteriores. Algumas expressões que têm suas características, porém algumas expressões que já vimos nos versículos anteriores. E todos iam alistar-se, e iam, são expressões do mesmo verbo e no mesmo tempo. Iam, iban, e todos iam, e iban todos, iban, e todos iam alistar-se. E iam todos para ser empadronados. Ou seja, alistar-se é o mesmo que ser empadronado. Ok? Ser empadronado é o mesmo que alistar-se. 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 E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Cada um a sua cidade. Cada um a sua própria cidade. É o mesmo. Cada um a sua cidade. Poderia dizer a sua própria cidade.
pero está muito claro, cada um a sua cidade. Em português até poderia ser cada um a sua cidade, cada um a sua cidade. Poderia ser sem nenhuma dificuldade. Como poderia ser em espanhol, da mesma maneira, cada um a sua própria cidade. Não há confusão neste caso aqui, ok? Não há confusão nesse caso. Então, só que uno usou a expressão própria e em espanhol não se usou a expressão própria, ok? Em português é própria, em espanhol é própria. Pero em um texto se usou a expressão, em outro texto não se usou a expressão. Versículo 4. E subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. Muito bem. Aqui nós vamos ver mais uma vez as diferenças, como nós fazemos quando ter um verbo. A terminação do verbo é só usar, que vai ser quase sempre. Eu posso dizer, pelo que conheço, que vai ser sempre, mas não posso garantir, então vou dizer quase sempre. Então é subiu e subiu. Em português é subiu. Em espanhol é subiu. E subiu da Galileia também José. Em espanhol é José. E José subiu de Galileia. E José subiu de Galileia a la ciudad de Nazaret. Da cidade de Nazaré. Nazaré. Se usa la T, casi que não sale seu sonido. Nazaré. Da cidade de Nazaré. De la ciudad de Nazaré. Muitíssimo semelhante. Só nos detalhes que se tem que tomar atenção. Da cidade de Nazaré a Judéia. A Judéia. A Judéia. A Judéia. A Judéia. Pero não há muita diferença, solo maneira de hablar, expressione, ok, de um e outro país. A la ciudad de David. A cidade de Davi. A cidade de Davi. A la ciudad de David. Prestem atenção, como se fala em espanhol, e o te tome atenção como se fala em português, ok? A cidade de Davi. A la ciudad de David. Chamada Belém. Chamada. En el español, que se llama Belén. Belén. Que se llama. Essa expressão de um outro país. Em alguns países, como Argentina, Uruguai, que se chama. Doble L, chama. Muitíssimo semelhante ao que está em português. Pero nós vamos a considerar mais os países que falam doble L como llama. Ok? Que se llama Belém. Chamada Belém. Porque era da casa e família de Davi. Porque era da casa e família de Davi. Porquanto era de la casa e família de David. Veja bem, porque era da casa. La S tem sonido como se fosse uma seta. Z. Casa.
Esse sonido é próprio de Brasil. No tiene mucho en... Yo no he visto, no he escuchado esse sonido en espanhol. Casa. Porque era da casa e família de Davi. En el espanhol, por quanto era de la casa. Aí é onde os brasileiros sempre se equivocam, porque se escreve da mesma maneira e você quer falar como se fala em português. Então não é em português, você está lendo em outro idioma. Então casa se escreve da mesma maneira, porém não se fala da mesma maneira, ok? Todas as vezes que você vê um S, uma vogal, um S, outra vogal, você vai dar sentido de Z, mas não tem esse som de Z, não tem esse som de Z no espanhol. Então tem a vogal, um S, outra vogal, para nós o som é de Z, mas não tem o som de Z lá. Então, casa, caça, caça, porquanto era de la casa e família de Davi. Então, compreende usted que entre uma vogal, uma S e outra vogal, há um sentido em la S, há um sonido em la S, como se fosse z, z, casa, casa, ok? Muito bem, versículo 5. A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Essa expressão é própria do português, grávida. Essa é uma expressão própria do português, grávida. Guarde isso, grávida. Como está lá, encinta, embaraçada, é grávida em português. Grávida, encinta ou embaraçada é grávida em português. A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Vamos olhar no espanhol. Para ser empadronado. Alistar-se, ser empadronado. Alistar-se, ser empadronado. Para ser empadronado com Maria, su mujer. Su mujer. Então, mujer. Em português, mulher. Mulher. L-H. Mulher. Ok? Então, há que tomar atenção nisso. E você que fala português, mulher é mujer. Mujer. Para ser empadronado com Maria, sua mulher. Desposada. Desposada com ele. Que lindo, porque é uma aclaração mais, que não está aqui no português, pero está allá no espanhol. Desposada com ele. Como se fosse dizer, para nós aqui no Brasil, que estava casada com ele. Para alistar-se com Maria, sua mulher, veja que lá está, sua mulher, que estava grávida, mas o espanhol colocou mais uma informação, que estava casada com ele. Que estava casada com ele. Tem problema? Não tem problema, é só uma informação a mais. Você precisa colocar isso, se você estiver falando, pode colocar, porque é mais uma informação, mais um detalhe. Então, desposada com ele. Em português seria casada, casada com ele, casada com ele, casada, desposada, ok? Muito bem, que estava grávida, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida, para ser empadronado com Maria, sua mulher, desposada com ele, la qual estava encinta. La qual estava encinta. É lindo, o espanhol é lindíssimo. Põe de uma maneira muito clara a coisa. Porque aqui se poderia dizer o mesmo. Que poderia dizer, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava casada com ele, a qual estava grávida. Mas não temos isso no português, todos esses detalhes. Então, em espanhol, se disse, la qual estava encinta. Se você quiser saber como seria em português, como está em espanhol, seria a qual estava grávida. Pero solamente está, que estava grávida.
la qual estava encinta, eis que estava grávida. Só não entender que encinta, eis grávida. E você só entender que grávida é encinta. Encinta, grávida, encinta. Pode-se usar uma expressão mais popular que grávida é embaraçada. Porém, aqui vamos usar uma expressão mais formal, mais culta, encinta. Versículo 6. E aconteceu, nós falamos no versículo 1, hemos visto no versículo 1, e aconteceu, e agora outra vez mais, uma vez mais, aconteceu. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Vamos lá no espanhol. E aconteceu, aconteceu, aconteceu. Aconteceu, aconteceu. E aconteceu que, estando eles, e aconteceu que, estando eles ali é ali, não é sonido de doble L, é uma L, ali. Aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram, se cumpriram os dias, se cumpriram os dias de su alumbramento. Alumbramento, linda expressão, alumbramento. Alumbramento é o mesmo que dar à luz. Dar à luz é alumbramento. Alumbramento. Se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Se cumpriram os dias de su alumbramento. Ok? Vamos ao versículo 7, o último versículo. E deu, mira, aconteceu, deu. Mira que termina, deu na mesma maneira. E você poderá ver em sua linguagem que termina de la mesma maneira também. E deu. Nós outros falamos muitas vezes a letra E como se fosse I. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Vamos ao espanhol. E deu. Aconteceu. Mira que é só cambiar. Se termina um verbo regular com a mesma condição, vai cambiar para a mesma condição nesse novo linguagem. E deu a luz a su hijo primogênito. Primogênito. O sonido de la G é G. Primogênito. E deu a luz a su hijo, filho, primogênito, hijo,
hijo. E aí quem fala português quer falar em espanhol, o som do J é um som de R, R dobrado, ok? Quando você for falar hijo, hijo, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió, y lo envolvió. Mira, aconteceu, deu, envolveu. Aconteceu, deu, envolvió. Mira, terminou todos iguales em um lenguaje e terminam todos iguales em el outro lenguaje. Só saber, e aí você, como já comentei em outro vídeo, se você mira uma expressão, toma atenção, toma nota, porque possivelmente vai ser o mesmo em outras condições semelhantes. Aconteceu, deu, envolveu. Aconteceu, deu, envolvió. Mira, mira, só tomar atenção. Y lo envolvió en pañales. Pañales. Aqui veja que o som do N com o tio tem o som de NH, ok? Então, se você ver um N com um tio, é o NH nosso. E os T, toma nota porque vai ocorrer situações que eu vou aclarar sobre isso aqui. E deu a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Pañales es lo mismo que panos. Panos, panos, pañales. Y lo acostou. Acostou é deitar. Acostar é deitar. Acostar-se é deitar-se. Então, em português está e deitou. Deitou, acostou. Então, o ou vai ser, muitas vezes vai ser o mesmo. Ou é o em espanhol. Deitou, acostou. Acostou em espanhol. Então, para nós comparar. Aqui não é a mesma expressão, há um câmbio, mas o mais importante é saber como terminou o verbo, para saber como vai terminar o verbo allá. Deitou, acostou. E lo acostou em um pesebre. Pesebre. Pesebre é manjedoura. 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 E lo acostou em um pesebre. E o deitou numa manjedoura. Porque não havia lugar para eles na estalagem. Porque não havia lugar para eles en el mesón. ¿Ok? Estalagem, mesón. Pero la expresión tiene un curso muy semejante. Porque não havia lugar para ellos en el mesón. Porque não havia lugar para eles na estalagem. Muito bem, muito claro para compreender nesse texto algumas expressões próprias do espanhol para aprendizado. Você poderá ler, comparar, pode me enviar a sua nota. Muito bueno para a compreensão das novas expressões desse texto. Você poderá ler e enviar-me sua nota para eu saber como está su crescimento, su caminata aprendendo esse novo linguagem. Ok? Muito bem, então vamos a ler outra vez para terminar en el português e depois en el espanhol. Vamos ler outra vez no português, vamos ler outra vez no espanhol, para ficar agora de uma maneira mais compreensível e você poderá ler novamente para mim, enviar sua nota para eu saber como está seu progresso. Vamos olhar primeiramente em português. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio,
governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Vamos ao espanhol. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Síria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Espero que haya sido de bueníssima experiência, que ha sido uma bueníssima experiência ler esse texto tão lindo para você e, claro, para você também, que tenha sido uma boa experiência. Envie seu comentário para que podamos melhorar em nosso projeto cada dia, ok? Felicidades! Felicidades!